mais uma edição do Conversa Regional. Hoje estamos recebendo aqui o secretário da Fazenda de Franco da Rocha, Alexandre Chaves, secretário da Fazenda no mandato de 2017 a 2020 e nesse atual mandato de 2021 a 2024. Prazer ter você aqui, Alexandre. Obrigado por aceitar nosso convite. Prazer também. Eu estou muito contente pelo convite. Obrigado. Queria falar um pouquinho com o Alexandre aqui. Todos nós acompanhamos o quanto a cidade de Franco da Rocha avançou nos últimos anos, em todos os sentidos. O Alexandre, enquanto secretário da Fazenda, veio aqui hoje para mostrar um pouco desse caminho das pedras, da parte financeira, da parte econômica, a questão do orçamento e, por consequência, o desenvolvimento também das atividades econômicas da cidade. Antes de começar, Ale, queria que você fizesse um histórico sobre a sua experiência. Você é servidor de carreira em Franco da Rocha, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua vida, de como você chegou até Franco, de como você ingressou na prefeitura, até você chegar ao cargo de secretário. Primeiramente, mais uma vez, agradeço o convite, acho muito interessante o projeto, parabenizo pelo trabalho que você realiza aqui, e o grupo, né? A minha experiência na administração pública ou mesmo como gestor público, ela ocorre de uma forma crescente em termos de participação e em níveis diferentes, né? Desde muito jovem, desde os meus praticamente 19 anos de idade, eu trabalho no setor público, né? Primeiro eu ingressei na empresa de Correios, trabalhei em empresa pública já, né? Alguns anos na área operacional. Depois eu trabalhei no Estado como professor por um período contratado, e aí depois eu ingresso esses períodos são curtos, dois anos e meio nos Correios, mais 1 ano e meio, 2 anos no Estado, e aí eu ingresso com 24 anos, eu ingresso na prefeitura, 23, 24 anos eu ingresso na prefeitura de Franco da Rocha, e entrei num cargo básico, que chama cargo baixo, né? O cargo básico, que era o cargo de auxiliar administrativo à época, né? E em 2002, né? Portanto, já 21 anos, né? Eu trabalho na prefeitura de Franco da Rocha. Depois, com alteração na carreira e etc., o cargo vai assumindo funções mais administrativas de nível médio superior. E aí o nível de exigência vai me colocando dentro da administração pública na área de gestão, mais propriamente, uma gestão mais técnica, não só burocrática no sentido de cumprimento de norma, mas também de criação e de participação da criação de política pública, né? E durante o período de 2002 até o período de 2012, portanto quase 10 anos aí, eu me ocupei na área de atendimento, né? A gestão do atendimento e a organização da área de atendimento do setor público. Um bom período como auxiliar, depois um período como encarregado na área de atendimento ao público. Foi uma base para entender todo o funcionamento da administração municipal, porque quem atende, né, no serviço público acaba compreendendo as necessidades da população que chegam até você, né, comunicada pelas pessoas mais simples da cidade, né, que dizem aquilo que precisam, porque querem, o que eles se incomodam. Então isso te constrói como servidor público. Você trabalha no atendimento, é muito importante, eu ressalto isso, né, trabalhar na ponta mesmo. E em 2012 eu encerro o ciclo do atendimento, porque em 2013, isso foi um dos governos anteriores ao governo do prefeito Kiko, né? Então, os governos do prefeito Dr. Roberto Seixas, depois do prefeito Márcio Chiquitini, e depois, em 2013, o governo do Kiko, né? No governo do Kiko se encerra esse meu ciclo e eu vou para a área de gestão propriamente, né? Trabalho na área de gestão, suprimentos, compras, suprimentos, logística, depois administração, aí depois a área de licitação, até ser convidado a ser secretário adjunto de gestão pública, e depois, em 2017, no segundo mandato do Kiko, no primeiro ano, convidado a ser secretário da Fazenda. E o meu perfil de formação, etc., não sei se também é interessante. Claro, né? Com certeza, sua formação acadêmica, que muito nos orgulha. Como servidor público, eu fiz um esforço assim, gigante para tentar estudar,
porque eu costumo brincar, assim, até para descontrair, que eu passei muita fome entre acordar de manhã e ir trabalhar na prefeitura e voltar para casa depois da faculdade, porque era muito pobre, muito simples, não tinha muito recurso, e o que eu tinha para levar para o trabalho era uma marmita, né, da comida que fazia em casa, e um lanche para comer à tarde, e às vezes uma fruta assim, que levava para a faculdade, e o resto era tomar água e passar dificuldade. Então, o primeiro momento assim, da minha fase de formação acadêmica se deu, primeiro eu me formei em teologia, né, foi uma formação que eu tive de ordem pessoal, de interesse pessoal, tal, de motivação pessoal. Eu não sou hoje teólogo, não milito, não defendo, não trabalho com dogma, com teologia, com etc, né? E a minha guinada em teologia foi para entender um pouco a religião, os processos dos fenômenos religiosos, etc. E isso dentro do setor público, estava no setor público, né? E se aproveitei do conhecimento teórico, do ponto de vista da filosofia, da leitura, da hermenêutica e tal, que perpassa muitas áreas, né? Da teologia ao direito, vamos brincar assim, né? Claro. E outras áreas, né? Para que eu pudesse se apropriar desse saber e fizesse disso uma condição de emancipação, até para que eu pudesse aprender a ler os processos administrativos, né? E deu certo, né? Tanto que depois eu acabei alongando minha graduação e fazendo uma segunda graduação por aproximação de área em filosofia, né? E depois um mestrado em ciências sociais, né? E doutorado em ciências sociais também, né? Então eu acabei indo para a área de ciências sociais, depois voltei numa outra graduação em ciências sociais, porque aí meu interesse se tornou entender política pública, território, cultura, e essa interação entre sociedade, religião, cultura, política pública. Então o foco da minha pesquisa e da minha formação foi sempre esse, né? E eu aliei tudo isso à compreensão do meu papel, né, enquanto servidor público, e quanto que isso tudo que eu fiz poderia me ajudar e ajudar também a administração pública. Como é que eu poderia devolver essa minha formação como um processo de extensão da própria universidade, extensão do meu próprio espírito, né, da minha própria vida, para a administração pública. Eu fiz isso durante a vida, me doando, recebendo, me doando para a administração pública. E me sinto muito feliz por isso, porque eu acho que eu me realizei até certo limite aí, fazendo com que aquilo que eu aprendi pudesse de alguma forma ser também apropriado pela gestão, pela administração, em favor da população de alguma maneira, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Resumindo para você. Com certeza, e aí isso evoluiu muito, né? Você chegou ao cargo de secretário em 2017, aí eu queria, a partir desse recorte aí de 2017 para cá, de como era o orçamento da prefeitura até antes, né, até o primeiro mandato ali do Kiko em 2013, e como esse orçamento foi evoluindo, qual foi o trabalho mais técnico da Secretaria da Fazenda que colaborou com essa evolução do orçamento? É importante fazer um corte, né? Enquanto secretário da Fazenda, eu tô situado historicamente dentro do segundo mandato do governo da gestão do prefeito Kiko, né? E o prefeito Kiko já fazia um trabalho anterior na área de finanças na sua primeira gestão. Só que o prefeito recebe, e aí eu posso falar da parte porque em 2013 a 2016, né, eu atuava na Secretaria de Gestão Pública, e portanto um período como diretor e outro período como diretor da área de gestão de suprimentos, outro período como secretário de adjunto de gestão. Então, eu acompanhei ao lado os problemas da área de finanças, mas sem estar na área de finanças, dentro da área de finanças trabalhando, né? Mas dava para participar, eu participava disso. Então, o primeiro mandato em gestão do governo Kiko, nós tínhamos muitos problemas na cidade, e era uma cidade que não tinha projeto, isso precisa ser colocado, uma cidade que não tinha projeto, nós não tínhamos um banco de projetos, né? Nós não tínhamos uma equipe de projetos, nós não tínhamos técnicos capazes de elaborar projeto, fosse qualquer projeto fosse, nós não tínhamos, né? Então isso atrasou muito o governo, né, no primeiro momento, porque nós não tínhamos técnicos, nós não tínhamos projetos, nós não tínhamos banco de projeto. Então como é que se capta recurso sem projeto?
Então, esse era um problema de captação de recursos, né, que nós sofríamos com isso. Então, o Kiko precisava, o governo todo naquele momento, precisava organizar a equipe para tornar a equipe eficiente na elaboração de projetos para captação de recursos. Isso em todas as áreas do Ministério, né? Saúde, educação, infraestrutura, enfim, a habitação, né? Então, a cidade carecia disso, mas não tinha projeto, não tinha equipe. E, por outro lado, os próprios convênios que poderiam ser firmados com os ministérios à época, eles não eram firmados, não sabemos exatamente quais as razões, por governos anteriores. Então, nós temos um orçamento muito baixo, né? A cidade tinha um orçamento pequeno e ela não se aproveitava dessa oportunidade legal que existe nos municípios, deles captarem recursos do Orçamento Geral da União, ou por meio de emenda parlamentar, ou por meio de projeto, ou por meio de convênio, de outros órgãos ou de outros entes federados, e isso fazia com que a gente patinasse em termos de cidade, porque você não tem recurso, você não tem projeto, você não pode captar, né? E tem um déficit de política pública que aumenta ano após ano, porque você aumenta a necessidade de vaga em creche, de qualidade de ensino, de melhoria do salário do servidor, e aí é uma série de coisas que a cidade exige, a população exige do seu administrador, e ele não consegue dar conta porque ele não tem esse orçamento. Então, o primeiro mandato do Kiko foi muito trabalhoso porque ele precisava fortalecer uma equipe que pudesse dar conta de apresentar projetos. Os secretários precisavam recuperar esse tempo perdido de anos que a prefeitura vinha perdendo tempo e não credenciar bons programas nos ministérios e nas secretarias estaduais, né, ou nas secretarias do Estado de São Paulo. E com isso, depois de credenciar os programas, conseguir receber recursos. Então, um grande trabalho que aconteceu no primeiro mandato, antes de eu assumir como secretário de Finanças, Fazenda, foi o que o secretário anterior teve, a equipe anterior de orçamento, foi tentar organizar de forma intersetorial, né, entre secretarias, também intersecretarial, com que todos os secretários, o Serviço Social da Cidade de Assistência, a Saúde, a Educação, a Infraestrutura, enfim, conseguissem credenciar programas que o governo pudesse encaminhar recursos que estavam disponíveis, mas o município não estava habilitado. Então esse é um passo. Você sai de um orçamento baixo, um orçamento da cidade geral em torno de 200 milhões de reais, 200 e poucos milhões de reais, não lembro agora o número exato, mas está em torno disso, 200 a 250 milhões, que é o orçamento que o Kiko recebe na cidade, o geral, né? Para um orçamento, no fim do primeiro mandato dele, de 380 milhões, 390 milhões de reais. E aí esse é o desafio que a gente tem no segundo governo, né, dele, de avançar, né? Só que nós temos, Ronaldo, passando agora para o segundo período, né, do governo, quando em 2017 eu assumo a Fazenda, nós temos então aí muitos programas credenciados, né? Nós temos, digamos assim, vários projetos agora acontecendo, recursos sendo pleiteados a partir de projetos, um banco de projetos sendo apresentado, servidores públicos que não eram qualificados agora estão sendo exigidos para serem qualificados para trabalhar para o setor público, tanto os que ingressam como os que estão no trabalho, inclusive com a formação de uma escola de governo, de formação de servidor, convênio com universidades, para que os servidores se qualifiquem para poder produzir melhor a política pública, né? Operar a política pública. E aí o que nós começamos a fazer é perceber que no campo da área de finanças e de fazenda, o município de Franco da Rocha tinha legislações muito desatualizadas. Bom, você que é um profissional da área do direito sabe que a gente pode criar muitas brechas, muitos problemas, né? Na arrecadação, a perda de arrecadação, a problema de elisão, de evasão fiscal. E aí, o que nós precisamos... E além disso também, a área nossa fiscal, ela carecia de uma área de cadastro municipal que fosse efetiva, né? Que fosse eficiente. Sim. Né? E o que nós precisávamos fazer, então? Revisar tudo. Esse era o trabalho de 17, né, que nós começamos. O trabalho de revisão de toda a parte tributária, legislativa, administrativa, de procedimento, de processo. Junto com isso e concomitante a isso, um processo de qualificação e treinamento de servidores públicos para eles pudessem acompanhar não só a modernização da legislação, mas também a modernização do sistema, a melhoria do trabalho, as novas culturas de trabalho, de fiscalização, quer dizer, acompanhar aquilo que, lógico, estamos falando aqui de uma qualidade muito superior, mas aquilo que os servidores públicos da União já faziam na Secretaria da Receita, né?
ou na Secretaria do Tesouro, né? Em termos de qualificação, de qualidade de serviço, era tentar fazer um pouquinho daquilo em nível municipal, né? Então, essa era a nossa visão em 17, era qualificar o governo para melhorar a arrecadação, a receita, para melhorar a base de cadastro do município, para, consequentemente, melhorar a arrecadação da receita municipal. E aí surge o Código Tributário Municipal, o novo código, a planta genérica, uma série de inovações já dentro do... Inclusive, isso é importante você destacar isso, porque assim, em 17 nós focamos na revisão do código, que ele era muito esfacelado, né? Ele era pedaços de legislação separadas, algumas leis que ninguém nem sabia onde estavam ou para que servia, né? Se elas estavam revogadas ou vigentes, né? Então, nesse contexto, nós trabalhamos na atualização dos códigos, analisando, lendo os códigos mais modernos que existiam no Brasil, mais recentes, né? E aí nos espelhamos em códigos recentes que estavam em cidades muito parecidas com o padrão de vida e o padrão per capita, o padrão do município de Franco da Rocha, mas olhamos grandes códigos importantes, como um exemplo foi o Código Tributário do município de Fortaleza, né? Ele é um espelho que a gente viu muitas coisas interessantes. E incluímos no Código Tributário Municipal não só a melhoria em termos da segurança jurídica, não só quem está trabalhando no município precisa de viabilidade e precisa também recolher os tributos em termos de imposto de serviço ou não, taxas, etc. Nós também demos ao município, ou IPTU, né, ITBI e tal, nós demos ao município também condições dele também receber vantagens. Então criamos dispositivos no Código Tributário que estavam naquele momento tentando acompanhar a evolução que havia na discussão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, nós temos um Plano Nacional de Resíduos Sólidos que propunha modernizar essa coisa da melhoria da relação com o meio ambiente, né? E nós, então, incentivávamos, a partir do Código Tributário do município, que as pessoas pudessem, então, criar cisternas, acumular água de chuva para poder fazer reuso, criando pequenas piscinas de águas naturais, para que contribuísse também com o não alagamento da cidade. As cidades têm um problema com o relevo, com a geografia, com a ocupação de áreas que hoje estão à margem de rios. Então, a gente pensou também numa forma como o próprio Código Tributário poderia contribuir com a cidade em termos de meio ambiente. Então, pensamos nessa relação, né, que é uma questão interessante, pensando na relação cartográfica, né, onde a cidade estava também, né, que posição ela estava e como era importante tributar dessa forma e dar desconto, de alguma forma, preservando as áreas verdes e preservando também essa coisa do escoamento das águas, da drenagem, né, contribuindo com a área de meio ambiente, com a área de infraestrutura. E, por outro lado, Ronaldo, também, nós pensamos no seguinte, naquele momento da edição do código, da renovação, da criação de um código moderno, né? Era preciso pensar que, de alguma forma, eu não sou do campo do direito, mas acabei mergulhando nas leituras e tudo isso, eu sempre fui curioso de muita coisa, tanto do processo administrativo, da lei de administração, da lei de licitação, como das leis tributárias, hoje bastante da legislação financeira, enfim, por conta da contabilidade pública, da gestão financeira. E eu acabei mergulhando aí para entender também que a gente precisava ter o cuidado, né, de observar que um dos princípios importantes do direito tributário é a justiça tributária. É um tributo que fosse progressivo, né? Que ele conseguisse cobrar menos das pessoas que têm menos recursos para pagar, mas pudesse cobrar um pouco mais daquelas que podem pagar mais tributos, mas contribuem menos. Então, foi aí que nós pensamos no seguinte: todos os outros prefeitos anteriores, diferente da administração que nós assumimos junto com o Kiko da administração tributária e financeira, eles nunca tiveram, assim, a coragem de enfrentar esse tema, porque isso é ruidoso, né? Alguns vão reclamar que vão pagar mais e outros vão ficar felizes que vão pagar menos. Mas quem vai ficar feliz e vai pagar menos não vai fazer campanha, publicidade e tal. Mas quem pagar mais vai criticar muito, né? Então, o que nós fizemos? Na revisão da planta genérica, né, que foi uma coisa muito importante para a cidade, porque a gente não tinha nem data de quando a última planta genérica havia sido criada, não sei se na década de 80, de 70. Então, você tinha valor de avaliação imobiliária de imóvel que tinha valor irrisório. Uma pessoa que morava num lugar muito caro, muito importante na cidade, e, sei lá, o imóvel dela custava para a prefeitura tributar, na base tributária, R$10 mil, por exemplo. Né? Então, isso distorcia a cobrança do imposto, porque você cobrava muito pouco nessas avaliações,
Um loteamento novo, constituído, por exemplo, no ano de 2010, tinha um valor de planta atualizada. Mas às vezes aquele loteamento estava lá na ponta do município, onde a linha de ônibus era precária, tem uma UBS com muitas dificuldades, nem tem que ser serviço de unidade de saúde de um bairro vizinho. Então, o que nós vimos nisso? Que havia injustiça tributária, porque eu tinha uma base de cobrança de cálculo daquele imóvel lá na ponta atualizado, mas um antigo desatualizado. E, portanto, eles pagavam menos imposto e aquele mais tributo. Então, reorganizar a planta genérica, atualizar, criar alíquotas progressivas. Progressivas para quem? Progressivas para o uso, né? Se é uso comercial, se é uso residencial. Se é uso comercial, com alíquotas menores para quem está em bairros e regiões menos providas de política pública e para alíquotas mais altas para quem está em regiões centrais, mais valorizadas e mais providas de política pública. Então, criar essas alíquotas progressivas para residencial, comercial, industrial e também distinguindo o uso, por exemplo, religioso, o uso de ONG, OSCs, associações, porque aí você diminui a alíquota em termos de taxas para essas entidades, embora elas sejam muitas, mas eles pagam taxa. Então você cria progressividade também para diminuir o custo dessas ações, né? E as pessoas que são tributadas, elas acabam sendo, digamos assim, favorecidas de alguma forma, ou às vezes até contribuem um pouco mais, conforme as suas condições econômicas, né? Então esse é um ganho que a cidade passa a ter no governo Kiko, porque ele mexe todo o mecanismo de arrecadação da cidade. Embora não seja a principal receita, o IPTU, mas ela mede as outras. Então, se eu melhoro a arrecadação de IPTU e a receita de impostos de tributos de IPTU, a minha parcela de ICMS melhora, ou seja, o Estado melhora a minha parcela que ele envia para o município de ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadoria, né? Então, ele percebe que a minha movimentação de IPTU melhora a receita, portanto, o Estado melhora a minha parcela no bolo de distribuição dele também. Isso tudo é um efeito cascata. O meu IR melhora, eu melhoro o imposto de renda do município. Aí vem outras ações que com o Código Tributário a gente também conseguiu melhorar. Por exemplo, criamos leis de incentivo fiscal. Como a segunda gestão do governo Kiko havia também conseguido alterar no plano diretor na primeira gestão, que era o uso do solo das regiões de Franco da Rocha próximo das divisas de Cajamar, a gente conseguiu dar o uso àquela região próxima a Cajamar, um uso industrial, ou ao menos um uso próximo a uma zona industrial, digamos assim. E aí o que acontece então? Essas áreas industriais recebem incentivo através das leis de incentivo fiscais. Por quê? Para construir, né? Você isenta por um período o imposto que você não está arrecadando, porque aquelas áreas eram rurais, né? Elas não pagavam tributo para a prefeitura. Então, como você não está arrecadando, você não está ainda renunciando a receita, né? Que é um princípio importante. Se eu vou deixar de arrecadar, eu preciso dizer de onde eu vou tirar esse dinheiro para cobrir as despesas da educação, da saúde, da assistência, o asfalto que o morador precisa, a manutenção do asfalto, medicamento na UBS. Então, como que eu vou trocar esse imposto, né? Então, eu não estou trocando, porque as empresas que estão vindo para o município, elas nunca pagaram o tributo do município. O que eu estou dizendo para elas é o seguinte: você não vai começar a pagar agora. Se você vai fazer uma obra no município condicionada a criar vagas de emprego, a melhorar as condições de trabalho da minha cidade, a trazer recursos para o município, a trazer outras empresas para cá, você vai receber um incentivo de X anos, de X período, né, para você se implantar. Até você se implantar, você tem isenção desses tributos que você pagaria aqui. Não vai pagar. Só que em determinado tempo, essa empresa passa a pagar o tributo cheio, né? O que acontece? O município passa a ter compensação daquilo que ele não recebeu e de um imposto que ele nunca ganhou, né? De alguma forma, a gente tem incentivado isso, que tem desenvolvido uma parte da cidade que era desenvolvimento econômico, né? Que é onde eu queria chegar, é um outro tema, mas eu posso voltar só um pouquinho para te falar disso, que a parte de incentivo fiscal, ela traduz numa relação importante que acontece entre a área tributária, fazendária, né, que é muito importante para a cidade, e essa relação com a área de desenvolvimento, né? Quando você começa a melhorar a gestão tributária da cidade, a cobrar melhor os impostos, a cobrar de forma mais correta, mais justa, né, mais dinâmica, desburocratizada também, dando às pessoas condições dela acessar, entender, compreender, fazer esse processo ser mais dinâmico, você melhora a relação com as empresas. E aí você chega na área da economia, desenvolvimento econômico.
Você teve toda essa questão de organização financeira assim que assumiu a Secretaria da Fazenda em 2017, e aí você foi convidado em 2021 pelo atual prefeito, Dr. Nivaldo, a prosseguir o trabalho, a continuar como secretário da Fazenda. E eu percebo que nesse seu segundo mandato, digamos assim, enquanto secretário da Fazenda, o desenvolvimento econômico se tornou uma questão central, porque o desenvolvimento econômico lá na Secretaria da Fazenda em Franco da Rocha, a Secretaria da Fazenda incorpora o desenvolvimento econômico. Então, com a chegada de grandes empresas na região de Franco da Rocha, com toda essa questão das empresas de logística, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse presente, essa questão do desenvolvimento econômico, da chegada de grandes empresas para a região e como que tem sido esse processo. Sim. Aí vem um diferencial de governo, né? No governo Kiko, a nossa preocupação era organizar a área tributária, manter e melhorar a parte de compliance, de conformidade da área financeira e orçamentária, né? São duas áreas da Fazenda, né? Financeira e orçamentária, que é planejamento, e a área tributária e arrecadação, que é o planejamento de tributos. E aí, já na gestão do governo do Dr. Nivaldo, ele incorpora a um desafio para a Fazenda, que é tentar unir a área financeira à área de desenvolvimento econômico. Bom, primeiro, é interessante nessa nossa conversa deixar claro que desenvolvimento econômico e Fazenda são dois temas, né? Para ficar bem claro, né? Assim, a Secretaria de Fazenda trabalha realmente com aquela relação muito simples assim que contabilidade faz de receita e despesa, né? Débito e crédito, né? Arrecado e pago, é isso, né? O que eu compro, quanto eu posso comprar, como que eu tenho que pagar. Pronto, esse é o papel da Fazenda. Mas quando o Dr. Nivaldo ganha e quando ele monta o secretariado e ele me convida para continuar, ele fala dessa necessidade de criar essa relação, essa aproximação entre a área de desenvolvimento econômico, que ele sente aí que está crescendo, né? Não é que houve desprezo do governo Kiko, mas é que ela está crescendo e realmente é que as políticas estão começando a aparecer na área, e aí há uma necessidade de uma relação, ou pelo menos até que ela se fortaleça, para que em algum momento ela produza solo ou ela continue, mas ela se estruture. Então eu aceito esse desafio de trabalhar com essa área relacionada, mas são dois temas bem distintos. Então, uma área cuida da arrecadação, né, da arrecadação de como eu vou fazer os pagamentos de todas as despesas do erário, né, isso é Fazenda. E a outra área é o desenvolvimento econômico, que é de como eu me relaciono na cidade com quem gera emprego e renda e com quem procura emprego e qualificação. Então, são duas áreas bem distintas, né, e aí é um desafio para mim também de novo reaprender, né, mas eu tenho muito isso comigo. E é uma coisa que a gente mergulhou desde quando o prefeito nos desafiou a fazer esse trabalho, que é entender como funcionava a área de desenvolvimento econômico, né? E a área de desenvolvimento econômico tem uma outra dinâmica e uma outra relação, né? As empresas estão procurando lugares que deem condições delas trabalharem com menos burocracia e com menos custo, porque é um princípio da iniciativa privada, da empresa, que é produzir mais com menos custo, né? E aí o Estado, ele produz determinado custo. Esse determinado custo tem uma importância para a política, que é o custo do tributo, que é devolvido para a população de serviço. Bom, isso aqui é uma questão mais teórica, né? Mas a gente tem que entender que quando a empresa vem, ela procura a cidade para dizer assim, olha, eu quero saber para mim quanto custa a burocracia de eu ficar aqui. Eu vou levar muito tempo para ter uma viabilidade, para me instalar? Vai ser difícil para mim conseguir um horário? É muito burocrático para mim receber a orientação sobre uma certidão de uso de ocupação de solo. Eu consigo ter diretrizes para a minha empresa fácil? Eu consigo acessar facilmente seus técnicos para me orientar como é que eu tenho que trabalhar? O meu contador tem acesso à tua área fiscal para poder tirar dúvidas e receber orientações? Tudo isso está envolto a interesses do empregador, da empresa, enfim, do desenvolvimento, né? Sem contar que eu estou falando aqui de empresas já estabelecidas, médio porte ou grande porte, como aconteceu, e vou chegar nesse tema já, como aconteceu com a chegada do Mercado Livre, né? Mas a gente também precisa lembrar que o município não é constituído só de Mercado Livre, né? Ele é constituído de centenas de pequenos empresários que às vezes têm 1, 2, 3 empregados, né? Empregados formalmente, né? Recolhendo impostos na folha de pagamento, IR, pagando tributos e tal.
trabalhando para poder gerar a economia local. Então, é importante compreender que essas pequenas empresas também precisam de suporte. Então, esse é um grande desafio que existe na área de desenvolvimento econômico, Ronaldo. É conseguir fazer com que, numa prefeitura, uma área dessa consiga dar atenção ao pequeno empresário, né? A pessoa que está empreendendo e também aquele que está começando a empreender, porque você também tem negócio de empreendimento social também, né? Que é uma relação muito imbricada aí com o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico, né? É uma linha muito tênue, as pessoas estão passando dificuldade, mas elas estão muitas vezes se emancipando, elas estão saindo da pobreza, estão começando a construir um caminho dentro do nosso modelo de economia capitalista, onde elas vão elas mesmas produzir para poder elas conseguirem alcançar algum tipo de lucro daquilo que elas produzem. Às vezes é uma pessoa que produz bolo, que produz pizza, que produz alguma coisa diferenciada lá, né? Produz roupa, produz, enfim, alguma coisa que ela vende, que ela negocia, e ela às vezes é a própria autora do próprio negócio, ela é a própria empregada de si mesma, ela é a própria empresária, ela produz para si sozinha, então é empreendedora. Então você tem toda essa relação, percebe? Sim. Que o desenvolvimento econômico tem. E na outra ponta, para fechar isso, né, para a gente talvez falar desse desenvolvimento das áreas de galpões rapidamente, você tem também o empregado. Tem muita gente que vai à prefeitura porque ela carece de emprego, mas ao mesmo tempo ela carece de qualificação para trabalhar. Porque ela não consegue muitas vezes acessar o mercado de trabalho porque ela não tem, às vezes, nem condições de operar, muitas das vezes, na empresa, aquilo que é exigido para ela fazer o trabalho. Então, a prefeitura tem um outro caráter importante no desenvolvimento econômico, que é desenvolver socialmente a pessoa para ela ser incluída na economia, né? Que é dar ela qualificação técnica, qualificação profissional. E às vezes são qualificações que aparentemente são simples, mas que para a empresa faz muito sentido. Então, esses são temas da área de desenvolvimento econômico que são desafiadores para uma cidade como Franco da Rocha, né? Que tem, às vezes, um baixo nível de formação profissional de algumas pessoas, mas que tem muita gente que está na base da pirâmide de procura de emprego na área de operação, às vezes, e muita gente também tem emprego numa área mais técnica ou tecnológica, mas que você tem um desafio de colocar elas nessas empresas que estão oferecendo vagas, mas com determinado nível de qualificação, ou com uma especialização mais específica, mais determinada para aquele negócio. E aí a área de desenvolvimento econômico tem o desafio de colocar essas pessoas para trabalhar. Né? Com certeza. A questão dos galpões também, que é algo que chama muita atenção. Nós tivemos recentemente matérias aí da mídia nacional destacando essa vocação de Franco da Rocha para os galpões que vem chegando aí. Então eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o presente e sobre o futuro, sobre essa vocação de logística, vocação industrial desses galpões de uma forma geral. Recentemente, Ronaldo, eu acho que tanto o Infomoney como o Estadão, eu acho que fez uma matéria, acho que o Infomoney reproduziu a matéria, não lembro exatamente, mas eu me recordo que houve entrevista, até conversei com a jornalista do Estadão, e a discussão era, né, se Franco da Rocha era a nova Faria Lima dos galpões. E aí tem uma discussão em torno disso, porque nós temos uma faixa, que eu falei no começo aqui, sobre essa mudança no plano diretor de localização do desenvolvimento da cidade, porque as pessoas ficavam focadas em desenvolver a cidade numa área que não é muito interessante o desenvolvimento dela, que é a área central, né? Que é puramente comercial, é uma área de transbordo da população que trabalha em São Paulo, que visita a cidade, pelos terminais de ônibus, pelo terminal ferroviário, enfim. Mas a grande sacada foi perceber que existe uma área da cidade que não impede o desenvolvimento dela e nem atrapalha a passagem no curso de águas. Né? Portanto, não tem problema com a relação com os rios, com as bacias hidrográficas, respeitado as legislações ambientais, né? Que é aquela parte de Franco da Rocha que faz divisa com Campo Limpo, Jundiaí e especificamente com a cidade, o município de Cajamar, que é onde está passando a rodovia Bandeirantes na divisa de Franco da Rocha. Então, essa é uma área importante porque para quem trabalha com logística, com distribuição de mercadoria, essa área ela é ouro, ela é importantíssima, porque ela significa menor tempo de distribuição de mercadoria. Então, ele pode armazenar, ele pode guardar, ele pode aguardar a área de vendas, o e-commerce dele, vender e ele distribuir rapidamente.
para o Brasil inteiro. Porque você sai pela rodovia Bandeirantes, você pega o Rodoanel, você pega todas as demais rodovias que estão no eixo do Rodoanel, você pode descer a Bandeirantes sentido Minas Gerais, você pode voltar a pegar Dom Pedro sentido Fernão Dias, pode subir e pegar a Dutra, você pode voltar a pegar o Rodoanel Raposo, Sul, enfim, Castelo Branco. Então você está em todas, e pode descer para o Porto, pela Imigrantes, pela Anchieta. Geograficamente é um ponto estratégico. Ponto é estratégico, importantíssimo. Tanto é que o primeiro empreendimento que chega em Franco da Rocha, nesse nível, ele não chega nem no limite da Bandeirantes. Ele entra dentro de Franco da Rocha, pela Máximo Zamboto, e chega na rodovia Tancredo, que está um pouco para trás da Bandeirantes, né? Que é um empreendimento de um grupo que se reúne para construir galpões, e ele constrói um galpão, e a primeira empresa que se instala no município nesse nível é o Mercado Livre, né? O Mercado Livre, se não me engano, toda a linha branca do Mercado Livre está em Franco da Rocha, a distribuição dessa matéria, né? Desse tema, né? E aí o que nós percebemos nessa discussão que acontece em mídia nacional é que o que Franco da Rocha está se tornando? Essa é uma pergunta, né? Tipo, essa é uma pergunta quase filosófica, né? O que Franco da Rocha é, né? Ele é uma cidade dormitório? Ele é uma cidade com características rurais? Ele é uma cidade urbana? O que ela é? Então, é uma discussão, parece que meio existencial. Uma ressignificação do papel da cidade e da região de uma forma geral. Isso, e aí é interessante você falar presente, né? Passado, presente e futuro, né? O que Franco da Rocha foi, né? E eu falo isso com bastante tranquilidade porque era tema da minha tese de doutorado. Franco da Rocha foi um município que viveu essa experiência de transformação das características de um Brasil rural, né? De um Brasil da década de 40, da década de 30, que cultivava, que se morava que se cultivava na terra e se morava, se dormia e se vivia do que vocês produziam no lugar, né? Então estamos falando do final do século XX, XIX para o início do século XX, né? E Franco da Rocha, início do século XX, com a chegada do hospital e com essa movimentação política para transformar Franco da Rocha num lugar onde pudesse receber aqui as pessoas que estavam em termos, né, entre aspas, adoecidas, para tratamento mental, etc. O hospital dá uma outra dinâmica aqui, né, com uma ideia de modernização, né? Então a cidade passa a se modernizar pelo hospital. Mas é uma modernização que ainda está naquela lógica de uma cidade dormitório também, né? Que as pessoas dormem aqui, mas o grande motor da indústria paulista está ou no ABC ou na cidade de São Paulo. Então, a maior parte da população ainda mora e trabalha fora. E uma parte trabalha no Juqueri, né? Com a decadência do modelo hospitalar de asilo, né, de internação psiquiátrica, nós vemos que essa desmontagem toda mostra que a cidade, com a sua característica mais urbana, ela tem uma vocação mais dormitória mesmo. Ou a pessoa trabalha no comércio local e mora aqui e vive dessa relação com a cidade, ou ela tem uma relação com a cidade apenas híbrida. Ela dorme e final de semana ela explora alguma coisa, mas durante a semana, uma parte do tempo, ela trabalha fora da cidade, né? O que isso passa, você falou de ressignificar, o que isso passa a mostrar para o futuro, né? Como o Franco da Rocha vai mudando esse modelo de relação pela economia, através da chegada dessas empresas de logística e outras indústrias que nós não temos só logística, nós temos várias indústrias da Rocha, indústria pesada, de metal, indústria de ferro, mas ela é pequena, o número é pequeno. E tem indústrias médias também em Franco da Rocha. Franco da Rocha tem um polo empresarial e um polo industrial. O polo industrial com um volume maior de produção, inclusive uma das maiores produtoras de peças de moto do Brasil está em Franco da Rocha. E também nós temos um polo empresarial com várias empresas de médio porte, né, que empregam na cidade, que produz renda, que produz emprego e tal. Mas essa vinda dos galpões, ela muda é uma outra lógica, né? Ela também emprega muita gente, né? Emprega muitas pessoas, e ela altera a relação das pessoas com a cidade, porque você começa a trazer mais emprego, as pessoas começam a ficar aqui, e você diversifica a necessidade de qualificação. Você não tem só mais um modelo de indústria, de produção industrial. Você tem um modelo de distribuição, né? Um modelo de e-commerce. E automaticamente aí, é uma sacada que a gente passa a ter na área de desenvolvimento econômico, você tem participado dessas conversas com a gente, que a cidade parece perceber que aonde você tem e-commerce e distribuição, você precisa de desenvolvimento tecnológico. Então esse é o passo do futuro para o desenvolvimento econômico de Franco da Rocha.
É entender que a vocação dele é para além de armazenar e distribuir coisas. Ele precisa desenvolver na cidade uma capacidade de tecnologia, para vender tecnologia para esses polos. Para ele não pegar emprestado de Jundiaí, para ele não comprar de Pindamonhangaba, para ele não trazer de São Paulo. Ele precisa, aqui em Franco da Rocha, desenvolver educação, e aí vamos falar, importante no futuro, universidade pública, universidade privada, investimento em tecnologia, investimento em pesquisa, para que no futuro a gente não seja só distribuidor de coisas, mas a gente também seja produtor intelectual de serviços para essas empresas. Ou seja, que a nossa juventude produzam startups, produzam empresas, vendam negócios, que a nossa cidade enriqueça os nossos jovens, o nosso futuro está aí. Né? Sim. Eu acho que esse é um desafio para o desenvolvimento econômico para além desse momento. Né? Até porque não adianta o município arrecadar e a renda per capita da população não acompanhar a arrecadação do município com a vinda dessas empresas. Eu acho que esse é o desafio. Né? Penso, não sei, não sou senhor disso, mas a gente está discutindo e está vendo que parece que é um caminho, né? Senão a gente fica estacionado de novo. A gente vai ficar lá com um monte de galpão distribuindo coisas e esses grupos de e-commerce, como a tecnologia é muito avançada, eles vão começar a comprar tecnologia de municípios outros e trazer essa tecnologia para cá e pagando isso fora. Então está na hora da gente pensar também que para além da gente distribuir coisas, vender coisas, produzir coisas, a gente precisa produzir tecnologia, conhecimento. Quem sabe Franco da Rocha hoje não é comparado à Nova Faria Lima e amanhã ela não possa ser comparado também a um pequeno Vale do Silício. Sim. Alexandre, queria agradecer a sua presença aqui, agradecer essa aula de gestão pública, de gestão econômica que você nos brindou aqui e queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal aqui que nos acompanha na Rádio TV Regional, para a galera de toda a região do Simbaju que nos acompanha, até porque o nome do programa é Conversa Regional, a Rádio TV Regional, nossa ideia é trazer lideranças da região, trazer pessoas que fazem a diferença nas suas áreas na região e por isso o convite para te trazer até aqui, para que você possa compartilhar experiências de sucesso de Franco da Rocha também com os outros municípios aqui da região. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para todos nós aí, uma mensagem final, principalmente para os nossos espectadores. Assim, eu acho que é importante pensar que é possível a gente sempre fazer mais e melhor, mesmo com poucos recursos, porque eu acho que esse foi o grande desafio de Franco da Rocha, né? Olhar, e esse foi sempre um desafio que desde quando eu comecei a trabalhar com o prefeito Kiko, na gestão especificamente, pensando em política pública, ele nos desafiava. Existia muita coisa por fazer e ainda tem muita coisa por fazer, nunca se termina, né? Em serviço público de fazer tudo, né? De entregar tudo, de fechar uma porta da prefeitura e falar acabou o nosso tempo de prestar serviço, nunca vai acontecer isso, né? Mas existe esse desafio e eu queria dizer isso para vocês, né? Os ouvintes, telespectadores da Rádio Regional. Existe esse desafio de realizar e entregar boa política pública. É importante que a população entenda o papel do Estado, o papel da Prefeitura em fazer o serviço público. É importante que você participe cobrando os gestores, os administradores, para que eles entreguem o melhor de si, né? E para quem está dentro da máquina, dentro do setor público, a minha mensagem também é essa, para que o próprio servidor público, gestor público, seja ele de cargo comissionado, de servidor efetivo de carreira, que ele pense que ele não pode se acomodar porque existe o patrão dele, que é a população, que é o cidadão que recebe o serviço, que precisa que ele entregue aquilo que é melhor, né? Então, aí a necessidade da gente procurar se qualificar constantemente, melhorar a nossa capacidade de fazer gestão com os poucos recursos que tem, lembrando sempre que a gente precisa sempre entregar o nosso melhor para as pessoas, né? Então, eu acho que é isso, né, que a gente pode pensar, tanto em Franco da Rocha como regionalmente. Eu acho que todos os cidadãos precisam disso, né? Que o serviço público que é entregue para ele seja um serviço de qualidade. E aí, tanto ele precisa acreditar e cobrar isso, tanto quem está dentro da máquina precisa trabalhar para fazer isso melhor. Com certeza, essa é a mensagem que fica aqui em mais uma edição do Conversa Regional. Agradecer você, Alexandre, agradecer toda a equipe da Rádio TV Regional e a todos vocês que nos acompanham em mais essa temporada. Muito obrigado, até mais.